Bom, olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre CRISPR-Cas9, é um sistema de edição do DNA. Bom, nos últimos anos, muito se falou sobre essa nova técnica, né, que é esse sistema CRISPR-Cas9, que eu vou explicar para vocês. Mas, na verdade, a técnica veio a partir de um significado, de um evento biológico que ocorre nas bactérias, né? Então, tudo isso veio a partir de uma observação do que ocorre na fisiologia das bactérias, tá? O significado da sigla, porque CRISPR, na verdade, pessoal, é uma sigla em inglês, tá? Deixa eu colocar aqui o apontador para vocês verem. Então, aqui é o significado da sigla em inglês, tá? Que quando traduzido, fica horrivelmente traduzido, mas essa é a tradução correta. É repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente espaçadas. Esse é o significado em português da sigla em inglês, que é esse daqui, né? Clustered, Regular, Interspaced, Short, Palindromic Repeats, tá? Então, esse é o significado de CRISPR. Na verdade, essa é uma marca genética da imunidade adaptativa das células bacterianas, das células procariontes, tanto as eubactérias quanto as arqueobactérias. Elas utilizam esse sistema de imunidade adaptativa para se verem livres da invasão de vírus e outros plasmídios indesejados, tá? Eu já vou explicar para vocês como que funciona essa imunidade adaptativa das bactérias. Mas antes disso, eu acho importante para vocês entenderem de onde veio tudo isso, né? Quem descobriu, como que a técnica chegou a ser o que ela é hoje, né? Tudo começou em 1993. Um pesquisador chamado professor doutor Francisco Mojica, ele é um microbiologista espanhol, professor de uma universidade lá da Espanha, tá? É esse daqui, tá? Esse é o Mojica. Ele iniciou seus estudos em 1993. Ele estuda, na verdade, arqueobactérias, né? Arqueobactérias, pessoal, se vocês se lembram das aulas de biologia molecular, é um grupo de bactérias que normalmente nós não estudamos na área biomédica. Por quê? Elas não infectam seres humanos, elas não causam doenças para os seres humanos, né? São aquelas bactérias que vivem em ambientes inóspitos, né? A gente conheceu uma delas que é usada na biologia molecular, que é aquela bactéria termos aquáticos, que resiste a altas temperaturas, né? Ela é um exemplo de arqueobactéria, tá? Então, esse professor Mojica, ele é um microbiologista que estuda essas arqueobactérias, e ele descobriu que no genoma dessas arqueobactérias, e que depois descobriu-se que também existe nas eubactérias, elas contêm curtas repetições em tândem. O que são repetições em tândem, pessoal? Se vocês se lembrarem lá da biologia molecular, repetição em tândem significa quando tem uma curta sequência de DNA que se repete. Ela pode ter até 100 pares de base, né? Então, essa é uma sequência que se repete inúmeras vezes no genoma, tá? São repetições em tândem. Bom, essas repetições, que são as STRs, tá? Temos as VNTRs e as STRs, né? Que são aquelas regiões de microsatélites. Nós temos nas nossas células, nas células eucariontes. Então, foi descoberto que nas bactérias também tem essas repetições curtas, que são essas Short Tandem Repeats, que são as STRs, tá? Bom, quem descobriu isso foi o Mojica. A partir daí, né, ele começou os seus estudos se aprofundando nisso. E, enquanto isso, outros pesquisadores começaram a estudar isso também,
tá? Mas foi o Mojica que foi o primeiro. Ó, deixa eu colocar aqui a linha do tempo para vocês entenderem, tá? Então, olha só, 1993, as publicações do Mojica. Em 2000 veio esse reconhecimento da existência do padrão de repetições nas bactérias. Aí começaram a entender melhor. Em 2005, a interação das bactérias com os bacteriófagos e a maneira como ela se livra deles. E aqui em 2010 eles começaram a entender melhor a função dessas STRs e a relação dela com o mecanismo imunológico da própria bactéria, tá? Que até então, né, não se sabia que a bactéria tinha esse sistema de proteção contra invasores, tá? Bom, e aí em 2002 foi o primeiro artigo que usou o termo CRISPR, né? E em 2003, uma americana chamada Jennifer Doudna, em parceria com uma francesa, Emmanuelle Charpentier, microbiologista, imunologista, as duas, elas começaram a explorar melhor essa aplicação do CRISPR, né? Em 2005 é que veio a publicação importante, tá? Que o Mojica publicou, que ele entendeu que essas STRs, na verdade, das bactérias, elas são cruciais para o escape da ação viral dos bacteriófagos, tá? Então, foi com esse professor aqui, o Mojica, que tudo começou, tá? Bom, aí, aqui a história, né, dá para fazer uma novela, né, como tudo que ocorre na biologia molecular. Teve aqui também a nossa dramatização. Esse artigo chama The Heroes of CRISPR, os heróis do CRISPR, foi publicado pelo Eric Lander. Esse Eric Lander, ele é diretor do Instituto de Harvard, o Broad Institute, né, da Universidade de Harvard, um dos institutos de Harvard. E ele é um cara bem proeminente na ciência lá nos Estados Unidos, por ser um dos diretores desse instituto, também em parceria com o MIT, que são importantes universidades americanas, e também porque ele foi um dos que encabeçou o projeto Genoma Humano, né? Então, ele é bem proeminente lá nos Estados Unidos e no mundo, né? E ele publicou esse The Heroes of CRISPR, e aí ele puxou, digamos assim, puxou a sardinha mais para o lado dos seus protegidos, deixando outra parte, por exemplo, aqui em Berkeley, né, em Chicago, outras partes dos Estados Unidos, outros pesquisadores de fora dessa listagem dos heróis do CRISPR. Então, foi assim uma briga, né, milenar na corrida aí de quem vai receber, por exemplo, os créditos pela técnica do CRISPR, né? Então, está sendo uma disputa pelo prêmio Nobel, pelo próximo prêmio Nobel de Química e Medicina, tá? Então, o CRISPR ainda será uma técnica que provavelmente será um avanço científico que provavelmente vai ganhar o prêmio Nobel, assim como a PCR um dia ganhou, né? Assim como a descoberta do DNA um dia ganhou e a descoberta aí da técnica da PCR um dia ganhou também, tá? Bom, quem está nessa disputa pelo prêmio Nobel, né? Aqui nós temos o professor George Church, de Harvard, e o Feng Zheng, que é um bioquímico chinês, mas que na verdade ele trabalha para os Estados Unidos, no MIT, tá? Ambos foram citados nesse trabalho do Heroes of CRISPR, né? Essas duas aqui, elas também foram citadas, né? Porém, elas não receberam tanto crédito quanto esses dois, né? Não sei porquê, se tem alguma coisa feminista envolvida nisso, né? Não posso dizer, né? Talvez seja uma coincidência ou talvez não, mas as duas mulheres aqui, né, não foram tão citadas aqui nesses heróis do CRISPR. Porém, elas estão no páreo também, tá? Então, a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier, elas ambas foram as que descreveram, elas, digamos assim, elas melhoraram a técnica. Foram elas que descreveram o sistema Cas9, né? Que eu vou explicar para vocês. Então, foram elas que conseguiram transformar aqueles achados do Mojica e transformar isso numa técnica aplicável in vitro, tá? Esses dois aqui,
Esse professor aqui, George Church, ele é um geneticista. Então, ele explorou mais a relação do uso do CRISPR já em tratamento clinical trial em pessoas, né? Então, perdão, pessoas não. Antes, né, do clinical trial, foi o primeiro que testou o CRISPR em células humanas, tá bom? Que futuramente, né, daria aí para conseguir os clinical trials que já estão em andamento hoje, né? Eu digo isso, pessoal, na época de 2012, tá? Foi quando? 2012, essa publicação foi de 2016, né? Então, foi aí entre 2012 e 2015 que foi o boom maior, tá? Esse Feng Zheng, ele teve um papel importante no CRISPR porque ele foi o cara que descreveu os plasmídios, que hoje são inventoriados e são patenteados e vendidos comercialmente, tá? Então, todo mundo que trabalha com CRISPR já comprou um plasmídio dele. Então, ele é um bioquímico que tem aí, provavelmente, ganhado muito com as patentes que ele fez, tá? Bom, aqui é uma publicação desse professor George Church, esse daqui, tá? Explicando aí uma revisão falando sobre a tecnologia Cas9, tá? Que eu não sei se eu coloquei junto com o material. Eu vou verificar, mas se eu não enviei, eu vou enviar para vocês, tá bom? Para vocês lerem. Bom, aí agora aqui chegamos no mecanismo de CRISPR, mas em bactérias, tá? Bom, então falando como ocorre nas bactérias. Então, imaginem vocês aqui, tá? Essa daqui é uma bactéria sendo atacada, acompanhe aqui o cursor, por um bacteriófago, tá? Essa daqui é a primeira fase chamada de imunização, tá? Então, quando a bactéria é infectada por um bacteriófago, lembrando que o bacteriófago, todo o capsídeo dele fica para fora, né? E só o que entra é injetado o seu DNA viral, tá? Esse DNA viral, ele vai ser encontrado por um complexo de enzimas de endonucleases bacterianas chamado complexo Cas9. Na verdade, aqui é só Cas, tá? O 9 é um deles, né? Que tem vários. Tem o Cas1, Cas2, 3. Bom, essas endonucleases, elas vão clivar esse DNA em algum sítio específico. E esse DNA, olha só, ele vai ser incorporado exatamente naquelas repetições em tandem que foi descoberto nas bactérias, as STRs, tá? Que são essas repetições aqui, tá? Esse DNA que esse complexo das endonucleases cliva, tá? É chamado de spacer. Então, esse spacer, ele vem aqui e esse DNA viral, que é chamado de spacer, né? É colocado na repetição em tandem. Então, notem que essa repetição das bactérias, ela vai se modificando conforme ela vai vivendo e encontrando novos agentes infecciosos, tá? Então, portanto, a bactéria incorpora o DNA viral no seu próprio código genético, no seu próprio DNA, tá? Esse locus, pessoal, que envolve aqui a repetição em tandem, tá? Tá próximo do local onde é transcrito o complexo de enzimas Cas e ainda tem aqui o nosso RNA, tracer RNA, que é um RNA que vai guiar esse complexo, tá? Então, tudo isso aqui é chamado de CRISPR locus, ou locus de CRISPR. Lembrando que locus, pessoal, é um local do genoma, né? Então, quando a gente fala de cromossomo, tal gene está localizado em tal parte do cromossomo. Então, é tal locus do cromossomo, né? Então, locus é uma região do cromossomo das bactérias, tá? Então, existe aí na bactéria um local chamado CRISPR, que é composto por tracer RNA, que é o RNA que eu já vou mostrar para vocês, ele que vai guiar isso aqui, tá? Esse complexo, o complexo enzimático e as repetições em tandem aqui, as STRs, tá? Cada vez que a bactéria entrar em contato
com um bacteriófago diferente, um invasor diferente, ela vai incorporando diferentes spacers ou diferentes repetições virais aqui, tá? E para que serve esse complexo enzimático? Para clivar o DNA do bacteriófago e inseri-lo, né, na sua STR, tá? Então, a fase número 2, acabei de ver que tem um erro aqui, tá, gente? A fase 2 vem a imunidade em si. Anteriormente foi a fase 1, que é a imunização, fase 2, imunidade, tá? O que vai acontecer? Numa segunda vez que essa bactéria entrar em contato com esse bacteriófago, ele vai lá, coloca o seu DNA viral, imediatamente aquele locus, deixa eu colocar uma canetinha aqui para marcar para vocês, para ficar mais fácil. Opa, pronto. Bom, cada vez que o bacteriófago entrar em contato com a bactéria e inserir o seu material genético, a bactéria imediatamente, como ela já conhece esse invasor, ela vai ativar a transcrição do seu locus CRISPR, que vai vir formando um complexo, olha só, um complexo capaz de reconhecer essa sequência do bacteriófago. Tudo isso vai ser transcrito, tá? Tudo isso aqui vai ser transcrito. Transcrito em quê? Num complexo de cRRNA, que é o CRISPR-RNA, tá? O que é esse CRISPR-RNA? Esse aqui, tá? Mais tracer-RNA, que é o RNA que vai guiá-los, é esse daqui, tá? E a Cas9, que é esse complexo enzimático aqui, tá? Então, deixa eu apagar aqui para não ficar muito... Então, uma vez que a bactéria encontrar o DNA viral, ela vai ativar a transcrição do locus CRISPR, tá? Formando um complexo capaz de reconhecer a sequência do bacteriófago. Esse complexo é formado por CRISPR-RNA, tracer-RNA e complexo Cas9 ou Cas9, tá? Bom, feito isso, o que vai acontecer? Ela vai ser capaz de clivar esse DNA viral. De que maneira? Lembra aquele DNA que ela inseriu aqui? Aquele DNA é uma pequena sequência, tá? Que vai servir como guia para encontrar esse DNA, tá? Ele vai encontrar o DNA viral através desse guia, dessas repetições que ele já havia inserido, ele vai encontrar esse DNA. Obviamente, ele vai ser complementar, ok? Por isso que precisou pegar esse pedacinho de DNA viral, para que ele fosse... Aqui ele vai agir como se fosse um primer, tá, pessoal? Ele reconhece a sequência, reconheceu, se ligou, o tracer-RNA auxiliou a chegada dessa enzima e de todo mundo junto. A enzima Cas9, uma vez posicionada no DNA viral, ela vai clivar e neutralizar a infecção do bacteriófago, tá? Bom, aí, pessoal, tem uma questão aqui, tá? Para que haja o alinhamento do complexo, aquele tracer RNA, que é aquele RNA que ajuda o posicionamento do complexo, ele só vai conseguir se unir ao vírus numa sequência específica de 3 nucleotídeos, chamado de sequência PAN. Vamos lá, o que é essa sequência PAN? Então, olha só, nós temos aqui o complexo tracer, CRISPR-Cas9, CRISPR-RNA e aqui o Cas9, tá? Tudo isso aqui. Olhem só. Isso aqui é o complexo, tá, gente? Dá para enxergar aí na tela de vocês? Tudo isso aqui é esse complexo que eu circulei aqui, tá? Ok? Então, aqui nós temos a nossa enzima, aqui. Aqui nós temos o meu tracer RNA, que é ele que posiciona a enzima com o seu alvo, tá? E qual que é o alvo? O meu cRRNA, o meu CRISPR-RNA. De onde que veio esse alvo, professora?
lá da primeira vez que aquela bactéria encontrou o DNA viral, tá? Então, ela vai precisar dessa sequência, tá? Ela vai precisar dessa sequência para se ligar à sequência do DNA viral alvo, tá? Desse agente infeccioso. Uma vez que ela se posiciona, é ativada a Cas9 para clivá-la, tá? Mas esse posicionamento, pessoal, só começou graças a essa sequência aqui, sequência PAN, tá? Que é uma sequência de 3 nucleotídeos, tá? Que vai ser sempre uma guanina, esse N quer dizer que pode ser qualquer uma outra base, tá? Então, se tiver um GG e como qualquer outra base aqui, esse tracer RNA, ele reconhece esse alinhamento, tá? E ele consegue posicionar a minha sequência específica alvo, tá bom? E tudo isso, pessoal, ajuda nesse posicionamento, tá? Porque o complexo Cas9, ele só começa a clivar o DNA viral após uma sequência PAN, tá? Então, aqui nós temos um outro esqueminha simplificado, tá? Então, aqui nós temos a membrana celular da bactéria, tá? E aqui nós temos nosso bacteriófago. Ele inseriu o seu DNA viral, tá? Na primeira etapa, não vai haver um ataque contra esse bacteriófago. Lembrem-se que a primeira etapa é a etapa de imunização. Ela vai adquirir esse DNA viral e inseri-lo no locus CRISPR, que são aquelas sequências repetidas, tá bom? Esse locus CRISPR, ele fica próximo lá da sequência tracer RNA e do complexo Cas, tá? No genoma bacteriano, ok? Bom, numa segunda etapa, enquanto ela encontrar novamente esse agente infeccioso, aí sim ele vai ser capaz de se defender. Por quê? E como ele já adquiriu anteriormente o DNA viral, ele é capaz de imediatamente transcrever aquele complexo, tá? Qual complexo, gente? Esse complexo aqui, ó. Ela transcreve tudo. O complexo tracer RNA, o Cas9 e o CRISPR RNA, tá? Transcreveu, o que vai acontecer? Terceira etapa, esse complexo vai reconhecer o DNA invasor, vai se ligar nele e vai neutralizá-lo, vai clivar o DNA viral, tá bom? Tornando-o incapaz de se replicar naquele organismo, tá bom? Aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês um videozinho aqui, vamos ver, para vocês entenderem um pouco desse esquema, tá? Então, notem que aqui vai mostrar uma bactéria sendo atacada por um bacteriófago, tá? Ops, perdão, pessoal. A gente tem que esperar o anúncio. Aí. Então, olha só. A bactéria sendo infectada pelo bacteriófago. Ele inseriu o seu DNA. E aí, a bactéria, aqui já tá vindo aqui, deixa eu ver se ela vai começar, acho que na parte já da primeira etapa, a imunização. Não, já tá direto na segunda etapa, tá bom, pessoal? Na imunidade. Olha lá, ela reconheceu o DNA viral, todo o complexo, deixa eu voltar aqui para vocês verem melhor, de novo. Então, aqui já é a segunda etapa. Ela produziu um transcrito que contém a sequência CRISPR e o tracer, tá? Ele se liga na enzima, isso aqui tudo é enzima, tá, gente? Cas9, tá? Imediatamente, o complexo já está pronto para encontrar o DNA viral, que é esse azulzinho, tá? Ela se conectou numa sequência PAN e aí, imediatamente, ela pôde romper, tá? A sequência PAN, pessoal, ela é importante porque se não houver o reconhecimento da sequência PAN, a Cas9 não cliva,
tá bom? Então, ela é capaz de clivar esse DNA, ok? Bom. Qual que é a aplicação disso, então, pessoal? Vocês entenderam? Qualquer dúvida, vão anotando, tá bom? Isso aqui que eu expliquei, gente, não é a técnica do sistema de edição ainda, tá? Isso aqui, o que eu expliquei para vocês, é o que ocorre fisiologicamente nas bactérias, tá? Que foi descrito em 2005 pelo microbiologista Mojica, tá? E detalhe, gente, vocês não sei se vocês perceberam, né? Aqui na disputa pelo Prêmio Nobel, vocês estão vendo aqui o Mojica entre eles? Não, né? Não tá. Por que ele não tá? Porque, apesar de todo o sistema CRISPR-Cas9 ser baseado nos seus achados, ele não foi um pesquisador que se dedicou à técnica, à descrição da técnica, né? Como tornar esse mecanismo fisiológico da bactéria e transformar isso numa técnica. Quem fez isso foram esses 4 aqui, tá? O Mojica, ele foi um pesquisador fundamental, porque foi a partir dos achados dele que veio toda a ideia do CRISPR e tudo mais, tá bom? Mas ele não tá entre aí os heroes of CRISPR. Bom, então, pessoal, agora eu vou descrever para vocês como que é a técnica, tá? Desse CRISPR. Então, com isso, qual que é a aplicação de tudo isso? Tá? Você pode, principalmente, editar o genoma. Se eu posso editar o genoma, gente, eu posso manipular, fazer um melhoramento genético para talvez produção de alimentos, a questão da transgenia, né? A gente vai ver que já é utilizado a CRISPR hoje para transgenia, sem precisar daquele plasmídio TI, né, que é indutor de tumor. Então, será que isso não diminuiria o risco de câncer futuramente, né? Manipular os transgênicos por CRISPR ao invés do plasmídio TI, né? Aconselhamento genético pode ser utilizado para doenças monogênicas, para terapia gênica, desenvolvimento de novos fármacos, aquela farmacologia voltada para individualmente para cada pessoa, para cada genoma, né? Produção de vacinas, manipulação de micro-organismos modelo, né? A aplicação hoje dessa técnica é inúmera, tá? Ela está sendo aplicada, olha só, para o tratamento de doenças genéticas, doenças infecciosas, tá? Eu posso remover, a gente vai ver aqui depois os exemplos das aplicações, eu posso conseguir remover um vírus de uma pessoa, né? Controle da expressão gênica, criação de modelos animais, biotecnologia, várias aplicações, tá? Bom, então como que descreveram essa técnica de CRISPR, tá? Como eu falei para vocês, as nossas aulas elas devem durar entre 20 e 30 minutos. Já deu aqui quase 28 minutos, então eu vou parar por aqui e aí na segunda parte desse nosso tema, dessa videoaula, eu vou falar para vocês como é a técnica de CRISPR. Tá bom, pessoal? Até mais.